não é? Aquilo que é o cenário e a expectativa que todo cidadão moçambicano tinha em ver esse julgamento. Se o Efigênio Batista, no dia 1 de agosto, não condenar esses indivíduos, porque apareceu o advogado chamado Abdul Ghani, o advogado chamado Isalso Manjane e tantas outras pessoas, incluindo a doutora Alice Mabota, que até outrora foi candidato a presidente da República, hoje aparece na tenda como defensor daqueles indivíduos que dilapidaram o Estado. Todos os advogados dizem que os nossos constituintes são inocentes. Então, se todos aqueles que estão ali são inocentes, quem que comeu o dinheiro? Onde é que foi o dinheiro? Os advogados, porque estudaram muito o direito, não é? Porque estudaram muito o direito e eles têm toda a probabilidade de esgrimir o seu conhecimento para poder convencer. Até insultaram a digna magistrada do Ministério Público. Quem é hoje o doutor Ghani que vai dizer aos 30 milhões de moçambicanos quem é Sheila Maringula? A insultar o Ministério Público, aquele que acusa. Por quê? Porque ele vai trazendo esta dinâmica, a mecânica de direito de que os seus constituintes não receberam o dinheiro a partir de que o dinheiro não veio, esse mesmo dinheiro não veio usando, como é que chama? Há um termo que ele usou, o sistema financeiro estatal, os bancos estatais. O dinheiro saiu da Privinvest para as contas individuais, mas é o mesmo dinheiro. Há provas ou não há provas? As provas são evidentes que esses indivíduos estão envolvidos de forma direta, mas porque ele tem ali os 10%, não é? Tem ali os 10% que vai ganhar se de facto conseguir defender de forma justa o seu constituinte. Então ele faz de tudo para poder defender o seu constituinte. Eu devo dizer ainda mais. As pessoas não podem olhar este julgamento num contexto, embora ela está cheia da sua politização, porque ao longo do tempo nós vimos as pessoas não é a mudar a ética do próprio julgamento, mas há uma matéria claríssima. O Ministério Público, liderada pela doutora Sheila Maringula, trouxe tudo à tona, seguiu todos os passos. É só para vocês verem o tipo de Estado que nós temos aqui. O senhor Antônio Carlos do Rosário disse uma coisa, que a Crowley, a entidade que foi contratada e foi pago 2 milhões de dólares para trazer a verdade à tona, o senhor Antônio de Rosário disse que eram espiões, não é? Entendemos que, pronto, essa era a técnica e a tática de todos que estão integrados nas Forças de Defesa e Segurança, porque esses não podem dizer a verdade. Mas veio aí a bomba. Sabe quem foi a segunda pessoa? É o senhor Armando Guebuza, que veio secundar que a Crowley é um grupo de espiões. Não basta. Veio o advogado Isalso Manjane, quando ele dava aquela aula, que até fez o correlacionamento da existência da PIDE, um pouco antes da nossa independência. Onde é que entra a PIDE no julgamento? Porque seu espaço de julgamento é o mesmo em tempos diferentes. Não é? Essa PIDE esteve no tempo colonial em Moçambique, podendo ser um espaço, mesmo sabendo que há moçambicanos, não é? Que foram maltratados, massacrados pela PIDE. Mas qual é o impacto que ela traz hoje? Significa que
no nosso entender, quer eximir da responsabilidade que nós todos vimos, não é? É o juiz ou o tribunal condenar as pessoas que dilapidaram o Estado usando todos aqueles argumentos. A outra coisa muito mais importante que a mim me intriga no meio disto aqui, ficou mais que claro que, afinal de contas, essas pessoas que estudam, ou esses que estudam, que estudaram o direito, ao tentarem defender os seus constituintes, não é? Vê uma coisa bastante interessante para a opinião pública, para a nossa juventude, que eu vou aqui dizer, não é? Nós estamos numa situação, num país de pessoas que não querem assumir as suas responsabilidades, não é? E depois uma outra coisa bastante caricata no meio destas coisas aqui, é quando em pleno tribunal alguém tenta colocar o seu saber, não é? Colocando em causa ao povo moçambicano de forma geral. É por essa razão que hoje, no nosso país, Dr. Manique, a Assembleia da República aprovou, não é, a nova lei do trabalho, dizendo que os moçambicanos só podem parar de trabalhar com 60 anos. Acha que uma pessoa de 60 anos não tem capacidade de fazer mais? Quer dizer, quando é para trabalhar tem que ser com 60 anos, mas quando é para ser presidente do Conselho Municipal do Maputo, já pode concorrer com 80 anos. Para ser primeiro-ministro, pode ser nomeado com 74 anos. Onde é que nós vamos com isto? Nós queremos trazer isto para a opinião pública, poder perceber o tipo de Estado que nós temos, o tipo da justiça que nós temos. Mas a minha última intervenção é esta. Deste julgamento das dívidas ocultas, que nós todos estamos na expectativa, no dia 1 de abril, em ver o tribunal condenar. Se o tribunal não condenar, então a Frelimo vai ser condenado em 2024. E eu vou pedir aos moçambicanos que condenemos a Frelimo em 2024, para que a partir de 2025 nós, como cidadãos, consertamos o nosso país, porque este país tem pessoas que podem fazer as coisas andarem. Para cima, Sango, a CROL é um órgão respeitado, é algo fidedigno. A ser verdade, é verdade essas alegações, essas acusações que Rosário fez e o antigo presidente da República também fez contra a CROL, que são espiões? Mas por que é que nós, no passado, quisemos apostar pela CROL? Porque houve, de facto, um debate e qualquer contratação de uma auditoria, das informações e a experiência que este senhor me ensinou, nós temos que procurar o melhor. Qual é o governo que contratou? É do o governo de Moçambique. Quem estava em frente do governo? É o presidente Inhosse. É o governo do presidente Inhosse. E este pagamento, o pagamento da mesma custou a nós 2 milhões de dólares, paga pela Suécia. E esse pagamento acha que só foi pago em vão? No caso, qual é o objetivo do presidente, no caso do antigo presidente, em fazer essas acusações? Governo. Estamos a falar do governo, não estamos a falar do presidente. É o governo de Moçambique, que contratou a CROL para investigar as dívidas ocultas. E contratando a CROL para investigar as dívidas ocultas, eles trouxeram a verdade à tona. Entregaram a quê? Ao Ministério Público. Esse Ministério Público que hoje está a acusar esses indivíduos. E há provas que, de facto, há um envolvimento direto. Agora, uma coisa que eu devo dizer que eu vi é que as pessoas brincam com o tribunal. O tribunal não é um sítio onde as pessoas têm que passear lá a sua classe. É o sítio onde se busca a verdade. Mas naquele dia das alegações ou da audição dos 19 arguidos, me apercebi que quando estiveram lá dentro durante esses 3 anos, converteram todos em cristãos. Já sabiam que existia Deus. Aquele Deus que outrora não servia para eles. Quando as pessoas estão lá dentro, já sabem que existe Deus. É por essa razão vimos até Ndambi Guebuza a invocar Deus, porque sabe que Deus é justo,
quem vai à igreja é porque é uma pessoa justa. Então, preciso de trazer isto aqui, não monopolizar, porque precisamos de trocar impressões, mas foi de facto uma grande vergonha, não é que nós de facto assistimos, e eu, como cidadão moçambicano, porque a coragem não basta, é preciso os números. Significa que o que nós estamos aqui a transmitir, a quem que está do outro lado tem que de facto acatar. Precisamos de mudar a cueca. Vou mesmo insistir com a questão, passo para si, Alberto Manique. Qual seria o real objetivo o antigo presidente Armando Emílio Guebuza em fazer essas acusações contra a Kroll? Bom, as intenções do ex-presidente Armando Emílio Guebuza, bem como daqueles que disseram que este julgamento era político, era mesmo para se escusar em dizer a verdade aos moçambicanos. Nós ouvimos na tenda que as figuras que neste momento dirigem o Estado moçambicano tentaram matar Armando Emílio Guebuza. Nós podemos dizer que a manipulação da opinião pública começou daí, em que ele se via um homem perseguido, via a sua família perseguida, e por pessoas e sem rostos. Até hoje, Guebuza nunca disse aos moçambicanos quem é essa pessoa que envenenou o pudim de que ele iria se servir e como parte da sua refeição. O Ndambi Guebuza não veio ao público dizer que os que perseguem a família Guebuza é parte do Ministério Público, porque acusar o Ministério Público de não investigar para se chegar às pessoas. No consulado do Armando Emílio Guebuza, quantas perseguições é que neste país tivemos e nunca tivemos o esclarecimento? O meu nobre colega foi atentado, sofreu sevícias corporais por defender a democracia, por achar que a democracia é um bem comum, é um patrimônio do povo moçambicano. Sofreu sevícia por fazer parte e dirigir um partido político. São essas mesmas pessoas que não conseguiram dizer quem é que matou como se chama este? O Sistak. Quem são as pessoas que perseguiram e hostilizaram os moçambicanos? Estou a falar do acadêmico Maquana, estou a falar deste que é o atual diretor executivo, o Salema. Então, isto tenta desviar a concentração e a mente dos moçambicanos e pegarmos em assuntos fúteis para justificar a delinquência partindo do ex-presidente Emílio Guebuza. Hoje estão a aparecer várias informações que testemunham aquilo que Samora Moisés Machel disse na Praça da Independência em 1983. Hoje ficamos a saber, há muita informação que está a circular, 30 anos depois, de que o Armando Emílio Guebuza estava ávido do poder já desde essa altura. Armando Emílio Guebuza, sabendo que não podia continuar a onerar os seus sequazes, deu como presente envenenado. Deu presente envenenado a Inês Moiano, deu presente envenenado ao meu bom amigo Matussi e bem dentro da própria casa dele. Com que intuito? Lesar a pátria. Você não está a sentir os efeitos da crise financeira do país? Esse é que era o fim último do Armando Emílio Guebuza.
A culpa é dele ou de todo o governo, todo aquele aparato estava... Armando Emílio Guebuza era comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança. Era o presidente da República. Aqueles todos foram indicados por ele a dedo. Eleito foi ele, que sabendo que não voltaria a sentar naquela cadeirão, deu o presente envenenado a todos aqueles ali. Isto é mau para o país, é mau para a democracia. Isto mancha, vilpendia o país. Todos nós perdemos o orgulho no concerto das nações por causa deste punhado de pessoas que não souberam dirigir o Estado moçambicano. Nós podemos ver um réu, no caso Cipriano Mutota, que dizia que ele podia fazer aquele trabalho várias vezes quando fosse necessário. Ele está orgulhoso do que ele fez, ele diz que é honesto como tal. E temos o caso onde pergunta-se por que não chamou-se as empresas moçambicanas que estão envolvidas nesta dívida. Qual é a análise que faz nesse assunto? Bom, primeiro é bom percebermos que Mutota era um oficial inferior àqueles que demandavam. É preciso percebermos bem. Não, desculpa, Nhangumelo. Nhangumelo que dizia isso. Ele disse isso, que faria aquele trabalho de auditoria, o trabalho que ele fez, de projetos, novamente, quando for necessário. Ele é honesto. Ele está a usar o capote de um homem especialista, mas não é esse o termo, de lobista, e um lobista aceita tudo o que lhe é oferecido, não é? E nós te contratamos para fazer isto e aquilo. E queremos dessa contratação resultado A, B e C. Agora, aonde é que o Nhangumelo falha? Se é verdade que ele foi contratado pelo Estado moçambicano, duplamente pela Abu Dhabi, no que tange a empresa Privinvest, dos ganhos que o Nhangumelo obteve, declarou aonde? E se era um trabalhador, uma remuneração lícita, por que o dinheiro não veio diretamente para as contas moçambicanas? Por que é que deu tantas voltas de banco em banco, saiu de Abu Dhabi, foi para a França, foi para Portugal, foi para a África do Sul? Se é um ganho, é um resultado honesto, por que não veio para aqui? Porque todos nós que trabalhamos, pagamos impostos. Você trabalha aqui, onde você está na televisão. Quando a remuneração cai, você paga, onera o Estado moçambicano. E este sujeito onerou aqui o Estado. Foi distribuindo dinheiro nas contas estrangeiras, criando a robustez financeira desses países, lesando o seu próprio país. Ele, quando se apercebeu que este negócio era um negócio ultrajante, por que é que não disse ao Xang que eu não posso realizar esta atividade? Se era um homem justo, era um homem honesto, era um homem consentâneo com as leis moçambicanas. Por que não o fez? Esta é a pergunta que nós nos fazemos até hoje. Não é? Há várias pessoas que fazem a consultoria internacional. Mas essas pessoas não param nas cadeias porque não declararam. É um trabalho honesto. Você tem um contrato de trabalho com essas empresas a que você presta consultoria, e porque é honesta, você onera o Estado do país onde você vive, onde você é cidadão. Então, não é isto que nós encontramos
no Nhangumelo. E eu não queria fazer desacreditar que moçambicanos honestos que estudaram, passaram pelas academias, podem fazer consultorias internacionais. Que o façam, mas não se esqueçam de declararem ao Estado moçambicano, de acordo com o contrato que você tem, para também onerar o Estado. Vamos passar para outro tema, o início do julgamento da Helena Taibo. Já recebi. No sistema eleitoral em que sou pago pela União Europeia. Isso tem Massango, o que tem a dizer sobre quais são as expectativas desse julgamento da Helena Taibo? Bom, há duas coisas que eu gostaria aqui de trazer. Nós que analisamos os assuntos, muitas das vezes tem relevância quando a gente ouvir em primeira mão de que é acusada a pessoa, não é? E daí podemos ter, digamos, os modos de nós podermos tecer as nossas considerações. Mas eu vou levantar isso de forma superficial, não é? Troque o micro. De forma superficial. Pode falar? Alô? Sim, pode prosseguir. Sim. E eu estava a dizer o seguinte, preciso de levantar este assunto de forma superficial, porque nós, como cidadãos nacionais, não é para a primeira vez a ouvirmos a falar desta mesma pessoa. Ouvimos a Helena Taibo, enquanto ministra do Trabalho, em envolvimento de escândalos financeiros, não é? Ouvimos a Helena Taibo na sua participação no Instituto Nacional de Segurança Social. Hoje estamos a ouvir o nome da Helena Taibo citado nesta coisa dos trabalhadores migratórios, não é? De um valor que mais ou menos ronda lá para os 113 milhões. Quer dizer, nós encontramos um Moçambique, há bem pouco tempo estávamos a falar das dívidas ocultas de governantes que diretamente estão de facto envolvidos, não é? E nós ouvimos a primeira impressão que nos chegou quando ela ficou 2 anos depois de ter voltado de Angola, onde era embaixadora, que estes indivíduos que são indicados para ocupar os cargos governamentais, mas ao mesmo tempo têm compromisso com os seus partidos. E ela disse que eu tirei o dinheiro para financiar as atividades do partido Frelimo. A mesmíssima coisa que disse o senhor Cambaza do aeroporto, de ter tirado dinheiro para financiar as atividades do partido. A mesmíssima coisa que ouvimos do senhor, do antigo ministro do Interior, estamos a falar do senhor Almirino Manhães, e tantas outras pessoas que nós conhecemos, que existe de facto esta questão da ligação direta entre as pessoas que são nomeadas, que ao mesmo tempo devem prestar conta ao partido, dilapidando o erário público. Então, nós estamos à espera. Acredito que na próxima segunda-feira podemos vir comentar, embora se diga a boa da verdade, que tem exatamente a ver com esta questão dos trabalhadores nas minas da África do Sul, mas é uma questão bastante preocupante. E é por essa razão que eu faço esta alerta. Porque o povo moçambicano precisa de acordar. O povo moçambicano precisa de saber penalizar aqueles indivíduos que não respondem de forma positiva aos seus anseios. Hoje, se eu paro aqui com um dirigente, posso assim dizer, do partido Frelimo, está a funcionar? Sim. Se eu paro e pergunto a um dirigente do partido Frelimo hoje, vocês sabem o que é que o vosso povo quer de verdade? Se calhar cada um pode aparecer, porque nós estamos assistindo nos últimos tempos em que eles dizem que nós lutamos pelo bem-estar do povo. Mas
Esse bem-estar refere-se a quê? Vamos espreitar o nosso primeiro intervalo e voltamos. Estamos aqui com alguns problemas técnicos e voltamos daqui a nada. Até já.